Bora lá começar aqui a aula. Pessoal, continuando a aula da semana passada, né? Nós tínhamos parado nessa parte de perda de carga. Na aula passada, nós vimos o cálculo do diâmetro, o cálculo da velocidade e diâmetro, velocidade e o que mais? Deixa eu voltar aqui e ver se eu acho a aula. Pressão é a mesma coisa de velocidade, né? Desculpa. Não, não é a mesma cor não. Então a gente estudou pressão também. Hum. Comprimento real e comprimento. Ai, não lembro. Ó, a gente calculou a vazão, o diâmetro e a velocidade, certo? Aí nós tínhamos parado aqui porque nós íamos começar a ver a parte do cálculo da perda de carga. Nós vimos como é que calcula o comprimento real, o comprimento equivalente. O comprimento equivalente considera as peças, joelho, T, é, registro. Tem nessa tabelinha aqui, ó. Essa tabela que a gente vai usar para calcular a perda equivalente. Depois que calcular a perda equivalente, a gente soma o comprimento real com o comprimento equivalente. Nós vamos obter aqui o comprimento total, certo? Quando a gente conseguir esse comprimento total, é que a gente vai poder calcular a nossa perda de carga por metro. Porque nós só vamos saber a perda de carga total, nós só vamos ter saber como calcular essa perda de carga por metro depois que a gente souber qual é o comprimento total da nossa tubulação, considerando tanto o comprimento real como esse comprimento equivalente, certo? O comprimento real, né, é a distância do tubo e o comprimento equivalente é a perda de carga que a água está sofrendo por estar passando por essas peças aqui. Joelho, T, registro, tudo, certo? Então hoje nós vamos começar a aula vendo a perda de carga. Vamos ver a perda de carga total aqui, ó. Primeira coisa, pessoal, eu sugiro que vocês copiem essa fórmula aí, ó. Perda de carga, a gente representa pelo CJ, que quer dizer a perda de carga por metro. É 8,69 vezes 10 elevado a 6, que vai multiplicar pela minha vazão, a vazão que a gente já calculou. A vazão vai estar elevado a 1,75. A vazão está elevada a 1,75, que vai multiplicar. Aí tem a observação aqui, ó. Esse meu diâmetro, ele pode estar multiplicando pelo diâmetro, que vai levar a menos 4,75, ou eu posso considerar que o diâmetro vai ficar aqui embaixo, vai ficar dividindo, e esse valor que ele vai estar sendo elevado é 4,75. Aqui ele não tem um sinal negativo e aqui ele tem um sinal negativo. Aí vocês decidem qual a fórmula que vocês utilizam. Se vocês querem multiplicar, tem que lembrar do sinal negativo. Esse sinalzinho aqui negativo. E se vocês forem dividir, lembra de tirar o sinal. É 4,75, certo? Copie essa fórmula aí, ó. Vazão em litros por segundo. O diâmetro usando em milímetro. Professor, o diâmetro que a gente vai usar qual? Diâmetro interno. Então bora lá para um exemplo, né? Ó, nós temos aqui, ó, vamos considerar essa vazão de 1,69
Deixa eu ver bem aqui onde é que foi calculada essa vazão de 1,79. Ó, aqui está calculado 1,69, né? Então vamos considerar essa vazão aqui, ó, 1,69, se bem que aqui está 1,69 é a vazão que vai considerar esse trecho aqui AB. Ó, essa vazão nesse trecho aqui, ó. Então copia aí que a vazão é 1,69 em litros por segundo. E qual é o diâmetro? O diâmetro a gente já calculou também, ó. O trecho AB, ele tem um diâmetro de 32, mas esse aqui é o diâmetro externo. Nós temos que pegar o diâmetro interno. O diâmetro interno do trecho AB é 27,8. Então, vamos aqui para a fórmula. A fórmula ele vai dar 8,69, que vai multiplicar por 10 elevado a 6, que vai multiplicar por 1,6970, que é a vazão no meu trecho AB. A vazão no meu trecho AB é 1,6970 litros por segundo. E vai multiplicar pelo diâmetro interno do meu tubo. Bora voltar lá, ó. Diâmetro interno do trecho AB, 27,8 milímetros. Aí é para a gente achar esse valor aqui, ó. Bora fazer aqui o cálculo para conferir se está batendo o resultado. 8,69 que multiplica por 10 elevado a 6, que vai multiplicar por 1,6970 elevado a 1,75, que multiplica por 27, ó, usar o diâmetro em milímetro, 27,8 elevado, ó, lembrar do sinal, menos 4,75, ó, 3,03. Então tá batendo. Aí uma consideração que a gente tem que fazer aqui. Esse resultado aqui, essa fórmula, ela vai dar o resultado em quilopascal. Ela vai dar o resultado em kPa. Mas para a gente utilizar essa fórmula, a gente tem que converter para MCA. Para a gente converter de kPa para MCA, a gente vai usar esse valorzinho aqui, ó. O professor precisa usar todas as casas decimais? Usa até até 19. 0,1019 no mínimo, né? Mas quanto se você quiser usar todo, é mais recomendado ainda. Porque essa perda de carga aqui, ó, ela vai dar esse valor, se a gente não usar todo o valor, vai majorar ou para cima ou para baixo e vai dar uma diferença. Então, a gente vai ter uma diferença no final que pode estar ajudando a nossa tubulação ou pode estar prejudicando. Por isso, quanto mais próximo desse valor, é melhor a gente utilizar. Então aqui, ó, invertendo de kPa para MCA, a gente tem uma diferençazinha de, aqui ele está aqui 3,03, passou para 0,3, né? Não sei se vocês se lembram no começo da disciplina que eu falava o seguinte: tinha aquela pressão, né? Pressão de 5 kPa, por exemplo. Aí a gente tinha que trabalhar com MCA. Aí ficava 0,5 MCA. Certo? Então, é utilizando esse valorzinho aqui, ó. Utilizando esse valor que a gente transforma para metro de coluna d'água. Oxe, cadê? Então, ó, a gente calculando o valor da perda de carga
para esse trecho AB, então, ó, eu já sei a perda de carga no meu trecho AB. E eu também já sei o comprimento total. Eu sei que o comprimento total do meu trecho AB é 6,2. Então, se eu sei que o comprimento total é 6,2 e eu sei que minha perda de carga é de 0,3091 metro de coluna d'água por metro, então a cada metro que a água percorrer, ela vai perder uma pressão de 0,3, certo? Então, se eu tenho o valor de 6,2, que eu vou multiplicar por essa minha perda de carga de 0,30, 91, 96, aí eu vou obter essa perda de carga no final. Então, a água, quando ela passar por esse trecho, ela vai ter uma perda de pressão de 1,91, certo? No início, ela tinha uma pressão, digamos, tinha uma pressão de 10 metros de coluna d'água. Ao passar por esse trecho da tubulação, ela vai diminuir 10 de 1,91, digamos. Ela vai ter uma pressão no final de 8,91. Aí eu quero que a gente consiga imaginar como seria isso. Vamos voltar aqui para a imagem. Ó. Vamos considerar que bem aqui no início eu tenho uma pressão de 10. Uma pressão de 10 metros de coluna d'água. Imagina que esse reservatório aqui tem uma altura de 10 metros. Então a água vai estar saindo aqui com a pressão inicial de 10 metros de coluna d'água. A água, ao percorrer esse meu trecho AB, ela tem uma perda de carga. Ela vai ter uma perda de carga tanto por ela estar passando pelo tubo, como ela está passando por essas peças aqui, ó. Joelho, registro, T. Então, a água vai perder uma pressão ao passar tanto pelo trecho, como passar pelas peças. Registro, joelho, T, esse outro joelho. Então aqui a gente está considerando que ela tem uma pressão de 10 metros de coluna d'água. Ao chegar nesse ponto B, ela já vai passar por uma pressão de 8,9. 8, quanto é que foi calculado? Oh, pronto, 8,09. Então ela teve essa perda de pressão aqui, ó. Então, quando a gente for calcular aqui nesse trecho BC, vai ser outra perda que a gente vai calcular por ela estar passando por esse trecho, que sempre vai estar diminuindo a pressão. Aí nós temos que chegar no final com a pressão no mínimo que dê para abastecer esse vaso sanitário, por exemplo. Esse vaso sanitário ele vai pedir uma pressão de 1 metro de coluna d'água. Aí digamos que aqui na minha caixa d'água esteja saindo com 10. Passou por esse trecho, foi para 9. Digamos que passou por esse trecho, foi para 6. Então aqui está chegando uma pressão de 6 metros de coluna d'água. Então está atendendo o que o vaso pede, que é 1 metro de coluna d'água. Agora imagine o seguinte. Essa minha pressão inicial aqui na minha caixa d'água é apenas de 1 metro de coluna d'água. Quando ela passou por esse primeiro trecho, ela já perdeu toda a pressão inicial que ela tinha. Então aqui a água não vai nem chegar com a pressão, ou a água vai chegar pingando. É o que acontece às vezes quando alguns chuveiros que a pessoa vai utilizar e a pressão fica tão baixa que a água começa a não sair com pressão, fica aquela água gotejando. Então é essa pressão que interfere no meu sistema. Então eu tenho que chegar aqui nesse meu chuveiro no mínimo com 1 metro de coluna d'água, uma pressão de 1 metro de coluna d'água. Eu vou calcular aqui, se eu tiver no mínimo 1 metro de coluna d'água, o meu chuveiro eu posso estar ligando ele, que ele vai sair com uma pressão razoável, que vai dar para a pessoa utilizar o chuveiro. Agora eu fiz todos os cálculos, chegou aqui no meu chuveiro uma pressão de 0,1, 0,5, esse meu chuveiro
ele vai ter um uso não satisfatório. Em determinado período pode ser que a água fique pingando, que esteja uma pressão não que ela não atingiu o mínimo necessário. Bora voltar aqui, ó. Então, considerando esse trecho aqui, ó, AB, BC, DE e EF, nós calculamos todas as perdas de carga. A gente calculou a perda de carga apenas para o trecho AB. Que lembrando, primeiro calcula o comprimento do trecho. Ó, pessoal, aqui tá dando diferente porque deixa eu ver aqui, voltar aqui. Ó, aqui na aula passada a gente calculou que o comprimento total deu 6,2. Aí esse material aqui já tá dando diferente, mas não considera, é só para vocês entenderem como é que a gente calcula a perda de carga, certo? Então a perda de carga nós vamos utilizar essa forma. Aí agora eu gostaria de um retorno de vocês para saber da dificuldade de fazer esse cálculo aqui. Se alguém tem dificuldade para fazer esse cálculo aqui, porque na hora que a gente for fazer a prova ou alguma atividade avaliativa, vai ser cobrado dessa forma. Claro que essa fórmula vai ter na atividade, mas eu quero saber se vocês têm alguma dificuldade para fazer esses cálculos aqui. Professor, eu tenho. Eu gostaria que o senhor refizesse ele, porque eu só entendi a parte da anterior que o senhor explicou na aula passada, mas quando chegou aqui bugou tudo. Então, bora. Primeiro, Joana, tu tem uma calculadora parecida com essa aqui? Tenho não, professor. Eu esqueci a minha debaixo da cadeira no primeiro ano e eu fiquei sem minha calculadora. Mas a tua calculadora tem essa opção de fazer elevado? Sim, a calculadora do meu celular tem. Pois pronto. Então, bora fazer o seguinte, bora fazer passo a passo e vocês vão vendo se tá batendo os resultados, ó. A primeira coisa aqui, ó, bora lá com o 8,69. Vocês vão multiplicar pelo 10 Esse elevado. 8, Oi? esse 8,69, professor. É da fórmula. Tá É bom. qualquer trecho que vocês forem calcular a perda de carga, não vai variar esse valor. Então, ó, 8,69 que vai multiplicar por 10 elevado a 6. Façam esse cálculo aí e vejam se vocês conseguem achar esse valor aqui, ó. 8.690.000. Professor, eu não tenho essa calculadora, viu? Mas você tem alguma calculadora que tenha a opção de fazer esse elevado? Professor, eu tenho um aplicativo no celular, mas o valor dele fica muito confuso. Pois é, porque é bom vocês terem uma calculadora que seja possível fazer essa elevação. Porque na hora da prova, não vai ser possível, na hora da prova ou alguma atividade, não é possível usar a calculadora. Se no próximo semestre a gente for voltar para as aulas presenciais, aí não vai ser possível usar o celular, né? Então era bom que vocês fizessem esse investimento, né? Essa calculadora aqui, se vocês forem procurar em qualquer papelaria, eu acho que encontra ela na faixa de 15 a 20 reais. Não precisa ser Cássio não, só seja uma similar, que tenha essas operações. Então era bom que vocês fizessem esse investimento, que vai servir nessa calculadora, ninguém vai servir só para essa matéria, vai servir para o resto da matéria que vocês foram pegar no curso superior, certo? Professor, a minha calculadora do celular deu o mesmo resultado. Mas assim, professor, eu já achei mais de uma calculadora e ela não tem todas as opções da calculadora Cássio, viu? Hum. Elas são muito conjuntas. Pois é bom que vocês
procurem uma calculadora parecida com essa aqui. Não precisa ser Cássio. Já vi muitas calculadoras com outros nomes, mas que tenham essas funções aqui, ó. Por exemplo, tem uma função de elevar, tem uma função de raiz. Essa função aqui, ó, caso vocês for trabalhar com a parte de topografia, é muito bom com ângulo, grau, minuto, segundo, cosseno, seno, tangente. Então é bom que vocês procurem uma calculadora que tenha essas funções aqui, ó. Que uma hora vocês vão ter que usar uma calculadora. Professor, onde foi que o senhor fez o seu superior? Na federal. Ah, tá. Então bora continuar aqui, pessoal. Ó, o próximo cálculo que eu vou fazer, então a gente vai fazer por partes. Vocês fizeram esse cálculo aqui, ó, deu certo, anota no papel. Anota no papel lá, 8.690 mil. Dica que eu dou para vocês. Toda perda de carga que a gente for calcular, sempre vocês vão usar esse valor. Porque isso aqui nunca vai variar, ó. O 8,69 vezes 10 elevado a 6 nunca vai variar. Então é sempre esse valor aqui. Se vocês já quiserem deixar anotado, esse valor aí já é uma facilidade que vocês vão ter. Agora bora para considerar aqui, ó, essa minha vazão. Eu vou considerar essa minha vazão de 1,6970 litros por segundo. Então, ó, nós vamos considerar essa minha vazão e vamos calcular esse valor aqui, ó. Aí eu fui aqui na minha calculadora, botei 1,6970 elevado a 1,75. Vê se tá dando esse mesmo valor aí, ó. 2,5231. Anota até umas 4 casas decimais, que tá bom. E aí, pessoal, tá dando esse valor aqui? Peraí, professor, só um momento. Deu certo aqui. Então pronto, ó. Anota também esse valor. Porque aqui a gente vai estar fazendo separadamente, cálculo por cálculo. Depois a gente vai só juntar esses valores para calcular. Então, ó, a gente já fez aqui, ó, essa parte, a gente já fez essa parte, a gente já fez essa parte. Nós vamos aqui calcular agora o diâmetro. O diâmetro foi considerado um diâmetro de 32 milímetros. Mas o diâmetro de 32 milímetros é o diâmetro externo. Nós vamos calcular o diâmetro interno. Voltando aqui na aula passada, ó, 32, eu vou utilizar o diâmetro interno de 27,8. Então eu vou considerar o diâmetro de 27,8. Aí na fórmula ele está pedindo para fazer como? 27, deixa eu botar mais para cá, ó. 27,8. Aí eu vou elevar, lembra do sinal, ó, menos 4,75. E é para dar esse valor de 1,3828 vezes 10 elevado a menos 7. Vê se vocês estão encontrando esse valor aí, ó. De 1,3828 vezes 10 elevado a menos 7. Sim. Sim?
Então pronto, ó. Nós já temos essa primeira parte, nós já temos a segunda parte e já temos a terceira parte. Agora é só multiplicar, ó. Se você pegar aqui na calculadora, você juntar os três valores, ó. O 8.690.000 eu vou multiplicar pelo 2.5231 e eu vou multiplicar por 1.3828 vezes 10 elevado a menos 7, que vai dar o mesmo valor, 3,03. Deu diferente porque nós não usamos todas as casas decimais, mas é para dar um valor bem próximo. Vê se vocês conseguiram chegar nesse valor aí. E aí, alguém conseguiu? Joana, alguém conseguiu? Consegui, deu o mesmo valor. Pronto. Então aqui, ó, lembrando, esse valor aqui da fórmula da perda de carga vai estar em kPa. Aí, quando a gente chegar nesse valor de kPa, a gente tem que transformar para MCA. MCA, vocês vão utilizar esse valor aqui, ó. Utilizando esse valor, só vai multiplicar esse por esse que vai obter esse outro valor aqui, ó, 0,3091 e tananã, metro de coluna d'água por metro. Nós conseguimos achar a perda de carga por metro, é só multiplicar pelo deslocamento total, certo? Bora aqui para uma planilhazinha que eu criei aqui quando eu peguei essa matéria no ano passado. É o seguinte, pessoal, fiz essa tabelazinha aqui no Excel. Para quem tiver o computador, eu posso compartilhar. Que essa tabelinha aqui é o seguinte: nós vamos estar considerando esse esquema aqui, ó. Ah, não, tem aqui, peraí. Ó, nós vamos estar considerando esse mesmo esquema. Então aqui nessa tabela do Excel, ela traz o que? Ela já traz o diâmetro interno, tanto os diâmetros externos como os diâmetros internos. E também a referência em polegada. Aí ela traz aqui, ó, as pressões em kPa e MCA de cada peça. Quando a gente achar todas as pressões, nós vamos ter que ver no final se ela vai estar atendendo isso aqui no mínimo. Por exemplo, bem aqui, ó, vamos ver aqui, ó, um lavatório. Um lavatório, ele pede uma pressão mínima de 1 metro de coluna d'água. Praticamente quase todos são 1 metro de coluna d'água. A diferença é na bacia sanitária, que se ela for de caixa de descarga, ela vai pedir só meio metro de coluna d'água, e se ela for válvula de descarga, é 1,5 metro. Então no final nós vamos ter que chegar
nesse 1 metro de coluna d'água, que é a pressão no nosso ponto de utilização. Se a pressão tiver menos do que isso aqui, nós vamos ter que fazer modificações na nossa rede. Quando nós falamos de dimensionamento de rede, para aumentar a pressão, nós temos apenas duas opções. A primeira opção é elevar a minha caixa d'água. Quanto maior a altura da minha caixa d'água, maior vai ser a minha pressão, porque eu vou aumentar o nível da água, da coluna d'água. E a outra possibilidade para eu aumentar a minha pressão vai ser aumentando a seção do meu tubo. Porque quanto menor for o meu tubo, maior vai ser a minha perda de carga. Então, para eu aumentar a minha pressão disponível no ponto final, eu aumento a seção do meu tubo. Mas isso a gente ainda vai ver com calma. E aqui é a tabelazinha para fazer todos os cálculos. Aqui, pessoal, eu vou ter aqui uma marcação de X, que vai ser as colunas que a gente vai ter que inserir. Aí já o programa, essa parte aqui, já faz o cálculo da vazão. Você só precisa colocar a somatória do peso. O programa aqui já vai fazer o cálculo direto da minha vazão. Aí a gente tem que procurar no ábaco o diâmetro e ele já vai fazer direto. Se você colocou o peso, ele já vai calcular a vazão. Se você achou o diâmetro, ele já vai calcular a velocidade. Aí aqui a gente vai considerar, a gente vai inserir o nosso comprimento real. Nós vamos calcular o comprimento equivalente e o programa vai fazer essa soma, né, do comprimento real com equivalente e vai dar o comprimento total. Aí aqui ele vai calcular a perda de carga, que foi o que a gente encontrou, e já vai multiplicar pelo fator de multiplicação para converter de kPa para MCA. E vai obter esse valor. Quando ele obter esse valor aqui, aí ele vai multiplicar o que? Essa minha perda de carga. Bora só verificar aqui, O comprimento total é de 6,1 e a minha perda de carga é de 0,1178. Então, no final, eu vou ter que ter uma perda de carga de 0,71. Aí, 0,71. Então, essa minha perda de carga é a perda de carga considerando a minha perda de carga que eu acabei de calcular, multiplicando pelo comprimento total. Certo? Desnível. O que é o desnível geométrico? O desnível geométrico é a diferença da água no ponto inicial e no ponto final. Por exemplo, eu vou aqui ter nesse ponto a linha. Ponto a linha, eu estava considerando aqui que é do... nem sei agora, isso aqui faz tanto tempo. Trecho a linha, eu considerei um desnível de 4,5 metros. Nem sei como é que foi feito isso, mas deve ter sido aqui, da caixa d'água para esse ponto aqui. Mas o desnível geométrico é a diferença que nós vamos ter do ponto inicial para o ponto final. Por exemplo, aqui na minha caixa d'água, vamos considerar que essa caixa d'água tem 1 metro de altura. Então, o ponto inicial da água vai estar bem aqui, a essa altura. Vamos dizer que esteja a 10 metros de altura, considerando aqui esse trecho, mais 1 metro de altura da água. Então, vai estar a 11 metros de altura. O desnível para esse ponto aqui vai ser o valor de 11 menos o valor que vai estar aqui. Vamos dizer que esteja a 50 centímetros do piso. Então vai estar esse desnível geométrico, a diferença de cotas do ponto inicial para a cota final. Eu vou fazer essa subtração para eu achar esse valor do meu desnível geométrico. Por exemplo, nesse trecho AB, nesse trecho AB o desnível foi 0. Por que o desnível foi 0 aqui?
Porque tanto no ponto inicial quanto no ponto final, a minha cota é igual. Aqui a minha cota vai estar numa altura e aqui vai estar na mesma altura. Certo? Por isso que o desnível geométrico nesse trecho aqui AB é igual a zero. Certo? Igual a zero. Bem aqui, ó. Aí o que seria pressão a montante e pressão a jusante? Primeiro, o que é montante e o que é jusante? Montante e jusante vai variar do seu ponto de referência. Vamos pegar esse ponto aqui, ó, esse joelho. Esse joelho aqui no trecho DE. Quando eu pego, considerando esse joelho bem aqui, o que é montante? Montante é o que fica acima. Então, montante é esse ponto aqui, ó, é esse trecho aqui, ó, que vai até a minha caixa d'água. E o que é jusante? Jusante é o que vem depois. Essa é a minha tubulação aqui, ó, que está caindo. Certo? Aí agora eu vou considerar esse outro joelho aqui. Vou considerar o joelho F. No ponto F bem aqui. O que é montante? Montante é o que vem antes. É esse tubo aqui que está subindo. E o que é jusante é esse trecho que está indo para ducha higiênica. Certo? Então, montante é o que vem antes. Lembra de montanha, vem de cima. E jusante é o que vem depois, certo? Então bora voltar aqui, ó. Por exemplo, nesse primeiro trecho aqui, no trecho a linha A, eu tenho que a pressão em montante é igual a zero. Por que eu estou considerando que a pressão é igual a zero? Porque essa caixa d'água ela vai variar de tamanho, né? Vai variar de tamanho não, a altura da coluna d'água vai variar. Ela pode estar considerando a caixa d'água totalmente cheia e a caixa d'água estando praticamente vazia. A gente considera a caixa d'água como estando vazia porque quando a gente for fazer nossos cálculos, a gente tem que considerar a pior situação. Porque, digamos, nós temos a seguinte situação. Eu vou calcular, fazer todos os meus cálculos considerando a minha caixa d'água cheia. Quando eu considero a minha caixa d'água cheia, no ponto de utilização, eu cheguei com 1 metro de coluna. Então, meu 1 metro de coluna, considerando minha caixa cheia, ela está sendo atendida. Ela chegou com a pressão de 1 metro de coluna d'água. Mas quando essa minha caixa começa a secar, aí a pressão no meu ponto de utilização já não vai chegar mais com 1 metro de coluna d'água. Chega com valor inferior. Por chegar com esse valor inferior, aí nossa tubulação foi calculada de maneira errada, porque ela considerou que a tubulação, essa caixa d'água, vai estar sempre a caixa d'água cheia. Então nós não podemos considerar essa situação, que a caixa d'água vai estar o tempo todo cheia. Então, para os nossos cálculos, o recomendado é que a gente considere que a caixa d'água sempre vai estar com a cota mínima, praticamente zerado. Para a gente sempre considerar que nesse ponto aqui, mesmo considerando a caixa d'água vazia, vai estar sempre chegando 1 metro de coluna d'água. Essa pressão da água vai estar sempre considerando 1 metro de coluna d'água, certo? É claro que não... Professor, se a caixa d'água está vazia, como é que vai chegar a água? Não é a questão da água, caixa d'água está vazia, não chegar a água. É a questão de a coluna d'água, o desnível da água saindo nesse ponto para o desnível chegando nesse ponto, ser uma pressão necessária para chegar a água aqui. Não é muito claro essa ideia não, mas a gente vai desenvolvendo nas próximas aulas. Então, ó, bora fazer esse exemplo bem aqui, ó, no trecho a linha. O trecho a linha eu considero como sendo a saída do meu reservatório até chegar nessa primeira curva aqui,
certo? Então, ó, o primeiro parte na minha tabela que eu vou preencher é se aqui vai ter alguma peça sanitária. Aqui, ó, a linha A não tem nenhuma peça sanitária aqui nesse trecho, certo? Então eu não vou botar nada. Nesse segundo trecho aqui, ó, ixi, pior que não vai dar pra gente calcular por aqui, porque senão a gente tinha que considerar tudo que já passou. Então bora começar do final. HI, o que seria o HI? O HI seria esse trecho final, considerando torneira de jardim. Deixa eu ver aqui. 1,7. Eita, pior que eu não tô nem lembrado como é que foi feito isso aqui. Bora fazer bem aqui que já tá do chuveiro, ó. Esse trecho que eu chamei de FG. FG, ó, vai ser esse trecho aqui, ó. O F nesse ponto e o G lá na saída do chuveiro, certo? Aí vamos aqui, ó. Qual é a peça sanitária que está envolvida nesse trecho? Aí eu vou botar aqui, chuveiro. Qual é o peso? Aí nós vamos lá na tabela para saber o peso do chuveiro. O chuveiro, ele vai ter um peso de... Ó, tem a diferença aqui, chuveiro elétrico ou chuveiro ou ducha. Nesse caso aqui foi considerado o 0,4, que é o chuveiro ou ducha. Aí eu vou lá na minha tabela, boto aqui, ó, 0,4. Como é o cálculo da minha vazão? O cálculo da vazão, ó, é 0,3 vezes a raiz quadrada, cadê? A raiz do somatório do peso. Quanto é o somatório do peso? 0,4. Então, ó, 0,189, né? Aproximadamente, que ele aproximou para 0,19. Então aqui, ó, essa tabelinha aqui, ela já calcula. Vamos botar bem aqui, vamos pegar outro peso. Vamos pegar aqui um peso de, ó, lavatório, lavadora de pratos ou de roupas. Ela tem um peso de 1. Bora ver o que acontece aqui, ó. Quando eu botei, se eu fosse considerar que isso aqui fosse um lavatório, eu ia considerar esse peso igual a 1. Ó, já fez o cálculo direto. Como é que seria na calculadora? 0,3 vezes a raiz de 1. 0,3. Então essa tabela aqui, ó, ela já faz esses cálculos direto. Quem tiver um computador que dê para usar, que tenha o Calc ou Excel, dá para vocês utilizar essa tabela aqui para ver como é que são feitos esses cálculos. Clicando bem aqui em cima da célula, dá para ver, ó, como é que foi feita a fórmula. 0,3 vezes a raiz do D10. O que é o D10? Ó, D10. Foi esse somatório dos pesos bem aqui nessa parte aqui. Diâmetro. Ó, diâmetro, como é que eu calculo o diâmetro, pessoal? Eu vou lá nesse ábaco, o somatório do peso. O somatório do peso é 0,4. Ó, eu tenho bem aqui, ó, somatório do peso, 0,4. Eu posso estar considerando tanto o diâmetro de 15 como o diâmetro de 20, certo? Mas esse aqui, ó, é o diâmetro externo, certo? Então eu vou considerar, ó, 0,4, eu vou considerar como sendo um diâmetro de 20. Mas quando nós formos calcular, nós vamos ter que considerar o diâmetro interno. Então eu vou pegar aqui, ó, o diâmetro externo de 20
O diâmetro interno é quanto? 17. Então eu vou lá aqui na minha tabela, ó, 17, certo? Aí como é o cálculo da velocidade? Cálculo da velocidade é, deixa eu ver se tem aqui no... Velocidade, 4 vezes 10 elevado a 3 vezes a minha vazão, que divide por π vezes o meu diâmetro, certo? Bora voltar aqui para minha tabelinha. Como é que eu vou achar aqui a velocidade? Eu vou pegar tanto o valor do meu diâmetro como o valor da vazão. 4 vezes 10 elevado a 3 vezes a minha vazão. Quanto é a minha vazão? 0,19. E quanto dividido por π vezes o diâmetro. Quanto é o diâmetro? 17. Que vai fazer esse cálculo aqui, ó. Esse cálculo aqui você não precisa fazer para preencher a tabela. A tabela que vai fazer direto para a gente, certo? Vamos botar aqui, modificar aqui o diâmetro. Vou botar aqui um diâmetro, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou, em vez de botar esse diâmetro externo de 20, eu vou botar esse diâmetro externo de 25, que é um diâmetro interno de 21,6. Bora ver o que vai acontecer com a minha velocidade. Ó, 21,6, ó, eu já passei, ó, pela velocidade menor. Passou por essa velocidade aqui de 0,52. Então, ó, com um tubo de 25 milímetros, eu tenho uma velocidade de 0,52. Se eu for voltar o valor do meu tubo para um tubo de 17, olha, ela já passou. O de 17 já aumentou a velocidade. Eu não sei se eu troquei isso aqui, mas agora corrigindo, quanto menor o meu tubo, maior a minha velocidade, certo? E quanto menor o meu tubo, vai ser maior a velocidade e maior a minha perda de carga. São muitos conceitos, pessoal. Eu acho que nessa aula online também é muito complicado a gente explicar esses conceitos pequenos da matéria, mas eu queria que vocês fizessem um esforço para entender, ó. Então, ó, nós vamos ver bem aqui, ó, anotem esses valores bem aí, ó. Um diâmetro de 17, eu tenho uma velocidade de 0,84. Se eu passar esse diâmetro aqui para 21,6, que é o outro um tubo com a seção maior, a velocidade já caiu. Então, quanto maior for esse meu, bora ver bem aqui, ó. O próximo vai ser 27,8. Se eu passar aqui, ó, 27,8. Olha, ó, tá diminuindo a velocidade. Então, quanto maior for esse meu diâmetro, menor vai ser a velocidade da minha água, certo? Porque na norma ele fala o seguinte: tem aquela recomendação, né, que não pode passar dos 3 metros por segundo. Vamos botar aqui um tubo o menor possível, de 12,7. Ó, 12,7. Ó, 12,7, a velocidade já passou para 1,5 metro por segundo. Se fosse um tubo que chegasse com um valor de 3, aí eu já teria que aumentar a seção dele, certo? Ó, vamos aumentar aqui a vazão. Vamos botar uma vazão, em vez de 0,19, vou botar uma vazão de 2. Ó, vazão de 2 litros por segundo. Ó, o que foi que aconteceu? A velocidade já foi para 15. Então eu teria que aumentar aqui o meu tubo, a seção do meu tubo. Vou botar aqui uma seção de 27,8.
seção de 27,8. Olha, já passou para 3,3. Então esse aumento já reduziu drasticamente a velocidade da minha água. Vou aumentar mais aqui, ó. Ainda estaria maior do que o que a norma recomenda, que é a norma recomenda 3. Aqui ainda estaria passando dos 3. Então eu teria que aumentar mais ainda, ó. Passaria para um tubo de 40, que é 35,2. Ah, vou aqui, ó, 35,2. Aí aqui, ó, aqui tá. Professor, Oi. nas avaliações, o senhor vai colocar todos esses cálculos aí. Eu vou colocar todas as fórmulas. Vocês vão poder usar a calculadora. Mas vocês têm que saber fazer essas contas. Por isso que eu estou indo aqui devagar, explicando parte por parte, para saber se está batendo os valores com o de vocês. Tá, é porque como é a primeira vez que está passando esse assunto, quando você solta esse vídeo lá, aí eu vou tentar fazer os cálculos acompanhando, porque eu tô sem calculadora, eu vou comprar ainda a minha. Uhum. Aí, se eu puder continuar passando mais aulas, porque quando a gente estiver fazendo os cálculos, seria bom, porque, assim, olhando pela primeira vista, os cálculos, eles são bem mais difíceis, ou é bem mais difícil fazendo. Não, eu entendo. Eu tive muita dificuldade também no começo. A primeira vez que eu vi, é muita informação, é muito detalhe, é muita conta, muita fórmula para fazer. Então eu sugiro o seguinte: essa tabela que eu estou apresentando para vocês, eu vou compartilhar lá no Classroom. Eu indico para vocês pegarem esses exemplos aqui que já estão feitos com esses valores, tentem reproduzir, fazendo a calculadora, usando aquelas fórmulas que foram dadas e ver se vai estar batendo os valores. Se não estiver batendo um valor ou outro, anota qual é o valor que não está batendo para a gente tirar dúvidas futuramente. Eu vou passar outros exercícios com esquema de lançamento de água para a gente estar treinando essa questão. Pessoal, quando estiver perto da próxima aula aí, vocês me avisem, viu? Ou é só a minha aula que vai ter hoje? Vai ter outra O aula? horário dessa aula que até que hora, professor? Até 5h30 ou até 4h40? Porque se for até 4h40 já passou. Essas são 3 aulas seguidas. É só a minha então, né? Sim, sim, pode continuar. Então bora lá. Então, pessoal, continuando aqui, ó. Aqui, ó. Então, nós estamos vendo que quanto maior o meu diâmetro, menor vai ser a minha velocidade, certo? Deixa eu voltar aqui os valores iniciais. Então, ó, depois que a gente achou aqui a velocidade, aí nós vamos partir para o comprimento. Ó, nesse esquema aqui do chuveiro, está considerando que esse comprimento real é de 1,50 m. Então, foi colocado aqui, ó, comprimento real de 1,50 m. Deixa eu só tirar essa. Então, ó, o comprimento real aqui do chuveiro foi 1,50 m. Esse comprimento equivalente é o que, ó? Eu vou ter que olhar na minha tabela, nessa tabela aqui, e primeiro, ó, saber qual é o meu diâmetro do tubo. Vou voltar aqui, ó. Qual é o diâmetro do tubo? Diâmetro de 17. O diâmetro de 17 é o interno. Então eu estou usando um tubo de 20. Aí eu vou aqui nessa minha tabela, ó, e vou pegar aqui, ó, tubulação de 20. Ó, diâmetro externo, 20. Então eu vou considerar essa primeira linha. Foi considerado o que nesse trecho? Foi considerado... Ó, aqui vai ter um T e vai ter um joelho. Esse T, ó, a água está saindo, tanto está indo direto, como ela está passando aqui, ela está subindo. Ó. A água está subindo e está passando direto. E eu tenho aqui um joelho. Bora aqui nessa tabelazinha aqui, ó. Então, o diâmetro, primeira coisa, é o diâmetro de 20, essa primeira linha. E eu vou considerar esse T que ele tem essa saída aqui, ó. Saída de lado. Que é o 2,3. Então, ó, esse T
de 20, ele tem uma perda de carga, um comprimento equivalente de 2,3 para o T. E para o meu joelho eu vou ter uma... Aqui foi considerado uma curva, uma rejoelho. Então, ó, ele tem a perda de carga de 1,1. Somando os dois, ó, joelho e o T, ele teria uma perda de carga de 3,4, certo? Então, ó, bora bem aqui, ó, considerar o seguinte. Aqui o comprimento equivalente, a gente acabou de calcular, que é 3,4. Ah, professor, por que é 3,4? Bora voltar. Aqui eu estou considerando um T e eu estou considerando um joelho. Qual é o diâmetro dessa minha tubulação? 20 milímetros. Como é que eu sei qual é o diâmetro da minha tubulação? Eu calculei aqui no começo. É o 17 milímetros diâmetro interno. Como é que eu vou achar aqui, ó? 17 milímetros de diâmetro interno corresponde a um diâmetro de 20 milímetros externo. Aí eu sei o meu diâmetro. Aí eu vou aqui na minha tabela. Onde é que está as minhas peças de 20? Aqui, ó, diâmetro externo 20. Então essa é a primeira linha. Quais são as peças que estão associadas? É um T de saída de lado. Por que saída de lado? Saída de lado porque a água aqui, ó, quando a gente for considerar, ela vai estar subindo, certo? Então aqui, ó, vou considerar esse T de saída de lado, que ele tem um comprimento equivalente de 2,3. Então você já anota aí, ó, 2,3 correspondente ao T. Mas além do T, qual é a outra peça que eu tenho? Ó? Eu considerei esse T e eu vou considerar bem aqui esse joelho. Tem também esse registro aqui, ó. Mas bora considerar, não vamos considerar esse registro aqui. Bora considerar só o joelho. Ao joelho, eu fui aqui, ó, joelho de 90, tem uma perda de carga equivalente de 1,1. Aí vocês vão pegar 2,3 somado com 1,1. Quanto é que dá? 2,3 com... Vou botar aqui, ó, 2,3 mais 1,1, que dá o 3,4. Vocês já sabem o comprimento real, que é... O comprimento real é o deslocamento total aqui do meu tubo. E vocês já sabem o comprimento equivalente, que foi o comprimento relacionado com essa peça aqui e essa outra peça aqui, que é de 3,4. Somando os dois, eu tenho aqui 4,9, que é o comprimento total, certo? Depois que vocês acharam o comprimento total, nós vamos fazer o cálculo da perda de carga, que é esse 8,69 vezes 10 elevado a 6, que vai multiplicar pela minha vazão. Cadê a vazão? A vazão está aqui, ó, 0,19. Essa minha vazão vai ter que elevar a 1,75. E vocês vão multiplicar pelo diâmetro. Cadê o diâmetro? Está aqui. Esse diâmetro vocês vão elevar a menos 4,75. E no final, vocês vão obter esse resultado que vocês vão ter que multiplicar por esse valor. Ó, primeiro eu vou botar sem o valor. Ó, peraí. Pronto, aqui, ó, não estou considerando, aqui está em kPa. Esse valor aqui é utilizando essa fórmula, em kPa. Ao final, vocês vão ter que multiplicar por esse valor, para fazer a conversão de kPa para MCA. Aí vocês vão encontrar esse valor bem aqui, MCA, certo? Agora você já tem o comprimento total e você já tem a perda de carga
por trecho. É só fazer a multiplicação dos dois. Aí vocês vão multiplicar aqui, ó, o comprimento total pela perda de carga do trecho, que vai dar, ó, 0,33, que é esse valor aqui, ó, que está aqui, certo? Eu quero que vocês entendam até esse ponto aqui. Se vocês entenderem até esse ponto aqui, para mim tá satisfatório. Então vocês vão fazer o seguinte: até a próxima aula, peguem esse exemplo aqui, tentem refazer pelo menos esse trecho aqui do chuveiro. Tentem refazer esse trecho aqui do chuveiro e tentem chegar aqui no final e ver se está batendo esse mesmo valor. Próxima aula a gente vai tentar quebrar, vai tentar entender o que é esse desnível geométrico e fazer o cálculo aqui trecho a trecho para calcular essa perda de carga no final, para saber se no final eu estou chegando com a pressão necessária ou não. Não vou falar desse nível geométrico na aula de hoje. Deixa para a próxima aula, certo, pessoal? Até aqui, eu quero saber se vocês entenderam. Até chegar aqui no final do valor total da minha perda de carga. Professor, eu não entendi muito bem, porém eu vou assistir depois dessa aula de novo com mais calma. Você vai passar no YouTube, não vai? Vou. Pois eu vou assistir com mais calma e vou tentando fazer passo a passo. Porque agora mesmo tive que dar uma pausa ali para mim fazer lanche pro meu irmão. Então, falta um tempo mais à noite. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Primeira coisa que eu vou indicar para vocês é que vocês consigam alguma calculadora. Seja no celular, seja comprando a calculadora, seja o que for. Mas que tenham pelo menos, que a calculadora seja possível pelo menos fazer essa função aqui, ó, de elevação. Se tiver essa função aqui de elevação e tiver essa função aqui da raiz quadrada, pronto, dá para fazer os cálculos. Então, vocês vão pegar uma calculadora e vão tentar reproduzir esses cálculos aqui, ó. Certo? Tenta refazer esse trecho aqui que foi utilizado aqui um T e um joelho, certo? Então tenta refazer esse trecho aqui do chuveiro para ver se está batendo os valores, porque na hora que a gente for fazer a prova, vocês vão ter que fazer esses cálculos e na hora da prova vai estar aperreado e é muito cálculo para fazer. Então quero que vocês dominem esses cálculos para a gente poder passar adiante aqui para concluir essa parte da disciplina, certo? Então eu vou passar aqui essa tabela aqui também no Classroom, vou postar o vídeo também. Qualquer dúvida, vocês falam comigo depois, dizendo qual é o ponto que vocês não conseguiram fazer, certo? Vocês querem que eu fale mais algum ponto específico? Professor, esse Q aí no cálculo, aqui ó, no comprimento total do chuveiro elétrico, né? Isso? Que É no chuveiro. É esse 4,9. 4,9. Pronto, aqui. Isso. É esse valor que a gente usa para fazer a perda de carga aí nesse lugar do Q, professor? Isso. Aqui, ó, você tem o comprimento real, que é o deslocamento real do tubo, e você tem, que é 1,5, que eu considerei aqui como sendo 1,5. E o comprimento equivalente. O comprimento equivalente aqui deu 3,4. O comprimento equivalente é considerando esse T e esse joelho, que você vai ter que usar essa tabela aqui para achar. Você achou o real e o equivalente, aí você vai fazer a soma dos dois e vai achar o 4,9. 4,9 vai ser o que? 1,5 mais o 3,4. Dá o 4,9. Comprimento total. Queria saber se 4,9 é que a gente usa no lugarzinho desse Q
para poder fazer tipo 4,9 elevado a 1,75. Não. Esse Q da fórmula, ele vai utilizar, ó, é a vazão. A vazão tá aqui, ó, é 0,19 para esse trecho. Que o Q aqui é a vazão, certo? E o D é o diâmetro. O diâmetro tá aqui, ó, diâmetro em milímetro. Aí, ó, depois que você fez esse cálculo, você vai achar esse valor aqui, ó. Você vai achar esse valor de 0,6779. Quando você achar esse valor aqui, você vai ter que multiplicar por esse fator aqui de conversão de kPa para MCA. Entendi. Multiplicou, aí que você vai achar esse valor aqui, certo? Porque esse valor já está lançado direto. Já está feita essa conversão para MCA. Fazer essa observação aí, ó. Quando vocês forem encontrar esse valor, não vai dar esse valor de cara. Só vai dar esse valor depois que vocês multiplicar por esse índice aqui de conversão. Tá bom. Então, pessoal, primeiro, alguém está querendo algum esclarecimento em alguma parte do cálculo, seja de velocidade, seja vazão, seja diâmetro, comprimento real, equivalente, perda de carga. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula por aqui. E vai ficar de exercício que vocês reproduzam essa linha aqui, ó, do FG, considera o chuveiro. Ó, vocês vão apagar todo, vocês vão pegar esse trecho, vocês vão apagar todo ele. Aí vocês vão fazer à mão, parte por parte, célula por célula. E no final vocês vão ver se está batendo os valores. Se teve algum que não bateu, anota. Professor, esse aqui eu não consegui chegar nele. Pra gente discutir próxima aula, certo? Pra não... Qual é o tipo de chuveiro? Se é o chuveiro elétrico ou o chuveiro normal? Normal. Ó, vamos aqui na tabela, ó. Essa pergunta foi boa. Aqui, ó, é o chuveiro normal ou chuveiro elétrico? Aqui eu estou considerando o normal, que é o chuveiro ou ducha, que ele tem um peso de 0,4, certo? Então vocês vão considerar que o peso dele é 0,4. For aqui na minha tabela, ó, o peso dele é 0,4, certo? Então é esse chuveiro que vocês vão considerar. Aí, próxima aula a gente tira as dúvidas. Se ninguém tiver dúvida, a gente continua com esse conteúdo aqui do desnível geométrico. Certo, pessoal? Então, Certo. então vou encerrar aqui a aula por hoje. E fica de exercício vocês reproduzirem essa linha aqui, ó. Essa linha do chuveiro. Até a perda de carga em MCA. Total. Certo? Então, até mais, pessoal.